Oi para todos, eu sou Fernanda Paiva, coordenadora do programa Pró-Licenciatura aqui na UFES e também coordenadora do curso de Educação Física na modalidade à distância desenvolvido no âmbito desse programa. Eu sou o Bernardo Santana, eu sou supervisor de mediação em AD, também faço parte do programa há pouco mencionado. A gente está aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre a síntese, da experiência que foi desenvolvida por nós aqui nesse curso de formação. Em 2005, o governo federal deu início à segunda fase do programa Pró-Licenciatura. Ele investiu na formação inicial e continuada de professores da rede pública, tendo como suporte a educação à distância e o uso de diferentes tecnologias da informação e da comunicação. Estão em formação inicial os professores que atuavam sem diploma nas escolas. Eles são os alunos dos cursos de graduação oferecidos pelo Pró-Licenciatura. Em formação continuada estão os tutores. Os tutores são professores em exercício na rede pública que se propuseram a retomar as atividades acadêmicas na universidade e atuam na formação dos alunos do Pró-Licenciatura. Cada tutor acompanha a graduação de um grupo de alunos, mediando suas atividades de estudo e de formação. Essa mediação se dá de forma presencial e à distância. Rapidamente, de modo sintético, então. O nosso currículo ele está organizado em 3 partes. A primeira é onde estão as disciplinas de conhecimento da formação comum a todos os professores. A segunda é onde estão as disciplinas de conhecimento específico de área. E uma terceira parte do nosso currículo a gente poderia caracterizar assim, em 3 direções, A primeira delas, obrigatória por lei, o estágio supervisionado. Também obrigatório a prática como componente curricular, e daqui a pouquinho eu vou falar especificamente dessa parte. E também as atividades complementares. Por que eu destaquei ainda há pouco que a gente ia dar um destaquezinho a essa parte que está prevista na legislação? Porque a forma como nós realizamos essas 3 articulações no nosso currículo do curso à distância é que vale a pena a gente marcar e partilhar com vocês. Exemplificando, então, para vocês, como nós desenvolvemos a prática como componente curricular aqui no nosso curso. Ela era composta por 2 unidades curriculares, as oficinas de docência e os seminários de estudo. Os seminários de estudos, dentro da perspectiva do Pró-Licenciatura, foram unidades curriculares desenvolvidas para acompanhar o acadêmico ao longo de todo o seu processo de formação. Ele é desenvolvido com tutores especificamente escalados para essa unidade curricular e tem como objeto de compreensão nessa unidade formativa o próprio processo de formação do sujeito que está estudando. Portanto, o que se estuda no seminário de estudo, na verdade não se estuda, se dialoga, se observa e se problematiza, é o próprio processo de formação vivido pelo acadêmico, e pelo seu grupo de estudos. A outra unidade curricular que compõe a prática como componente curricular do nosso currículo são as oficinas de docência. Elas têm como objeto de estudo as práticas corporais que são tematizadas na educação física escolar e é onde os nossos acadêmicos deveriam desenvolver projetos de intervenção. Num primeiro momento, as oficinas de docência visaram intervenções no que a gente chamou de grupos aleatórios, E num segundo momento, as oficinas de docência foram casadas com os estágios supervisionados. Então, assim, em síntese, se eu tivesse que apontar como uma contribuição do nosso currículo nesse processo de formação à distância, eu chamaria atenção
para essa articulação que nós fizemos entre os seminários de estudos que acompanhavam o processo de formação do aluno, as oficinas de docência, onde eles eram acompanhados, assistidos a montar esses projetos de intervenção, né? Esses projetos de intervenção, eles eram realizados primeiro em grupos aleatórios e depois na disciplina de estágio supervisionado. Isso gerava uma narrativa, né, de intervenção que era então partilhada com todos os colegas do curso num evento presencial aqui no CEF de UFRGS, que a gente chamava de Seminário de Atividade Complementar. Outra contribuição do nosso curso diz respeito à estruturação do nosso ambiente virtual de aprendizagem. E para esse momento a gente quer destacar que houve uma certa processualidade ocorrida dentro dessa estrutura. Ela não se manteve, portanto, estática, né, do início ao final do curso. No primeiro momento do curso, nós trabalhávamos com uma estrutura mais tradicional, mais rígida, né? Para clarear um pouco essa noção, a gente trabalhava as disciplinas de uma forma isolada. Né? O que a gente quer dizer com isso? Cada disciplina, né, a grosso modo, tinha sua caixinha e trabalhava com sua dinâmica interna sem se ater às caixinhas das outras disciplinas. Cada uma tinha sua dinâmica interna e essa dinâmica ela acontecia de forma isolada. Bernardo, eu acho que vale a pena você explicar um pouco para o nosso público o que você está chamando de dinâmica interna. Olha só, Fê, por dinâmica interna, eu quis dizer que cada disciplina possuía uma programação de atividades e de condição paralela e sem levar em consideração as demais disciplinas. Então, cada professor desenvolvia uma ação sem levar em consideração as demais disciplinas que ocorriam concomitantemente. Pois é, agora conta para o pessoal aí o que a gente inventou depois para misturar essas coisas. Então, para meio que desestabilizar esse isolamento, a gente desenvolveu também um processo de reflexão sobre a estrutura inicial do nosso ambiente. Né? Afinal de contas, a gente acredita que os espaços educam também os espaços virtuais. Então, para abalar um pouco esse isolamento, a gente refez essas estruturas. Como nós estamos atuando por hoje? A nossa atual configuração do ambiente virtual de aprendizagem, ela está configurada, portanto, de uma forma diferenciada. Se antes nós tínhamos uma divisão por categorias, né, em função de módulo e disciplina, hoje nós temos uma divisão a partir de categorias de ação. Se o aluno pretende, por exemplo, consultar materiais didáticos, ele se direciona por uma categoria que a gente chama de materiais didáticos. Se ele pretende postar suas atividades, ele se direciona para uma outra categoria chamada de atividades didáticas. Por último, que eu acho que é a nossa grande contribuição para essa reformulação e para essa eficácia do ambiente virtual, se tornasse mais interativo, mais participativo com os alunos, nós construímos uma nova categoria chamada de comunidade de aprendizagem virtual. Nela, a gente pretende, intenciona, né, a concentração de toda a ferramenta de comunicação. A partir disso, nós criamos uma aposta para os processos interativos, para os processos comunicacionais, com a intenção da construção do conhecimento. Falei então nessa primeira aposta, que seria de convergir as ferramentas comunicacionais, criar uma área específica de interação com o intuito de potencializar o processo de construção do conhecimento, mas nós temos também uma segunda aposta, que seria aquela de desconstruir essas fronteiras rígidas entre as disciplinas. É verdade, mesmo. Então, portanto, como falei anteriormente, nós pensamos também em desestabilizar, né, essas estruturas rígidas, né, esses isolamentos entre uma disciplina e outra. Por fim, com a criação dessa categoria, né, de comunidade de aprendizagem dialogada, nós estávamos cientes também que havia uma quantidade enorme de espaços dentro da plataforma, que tornava improdutivo
tornava improdutivo esse processo de interação entre os agentes envolvidos. Improdutiva por causa daquele nosso problema de que os alunos entravam na plataforma e não conseguiam se achar no espaço virtual, né? Isso, e também quanto maior o número de espaços, maior era a possibilidade de encontrar espaços vazios. Então nós reduzimos a quantidade para concentrar num único espaço esses processos de interação e construção do conhecimento. Então, de forma sintética, acho que assim, o que nós podíamos trazer nesse momento para vocês conhecerem um pouco do nosso curso é isso. E Bernardo e eu queríamos então deixar um convite de vocês ficarem um pouco com as imagens do nosso curso desenvolvido aí nesses últimos 5 anos, né, de pró-licenciatura aqui no CEFT USP. Um abraço a todos e espero que vocês gostem.